A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para gravar uma aula de discipulado, né? Sabemos que nós não podemos estar ali na igreja por motivo dessa pandemia, mas sentimos muita saudade dos irmãos em podermos estarmos juntos para aprendermos a palavra do Senhor, mas para não deixar os irmãos, para que os irmãos também não fiquem sem a aula da Escola Bíblica Dominical, nós estamos gravando esta aula hoje, para que os irmãos possam dar continuidade aí no estudo do discipulado. E hoje nós gostaríamos de falar sobre o tema o discípulo e a obediência. Nós vamos falar um pouquinho na Bíblia, né? Tanto no Novo Testamento, a questão da obediência, como também no Antigo Testamento, a questão da obediência. Ah, mas na palavra de Deus houve desobediência? Como houve, né, irmãos? Nós vemos várias situações em que pessoas também desobedeceram a vontade, deixaram de fazer a vontade de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, sobre o tema da obediência. O texto áureo dessa lição se encontra em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, ao qual nos diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, né? Aqui nós vemos aqui um exemplo no Antigo Testamento, em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, ao qual a Bíblia já nos fala do rei Saul, que desobedeceu a ordem do Senhor. A ordem do Senhor para Saul é para que ele fosse e destruísse todos os amalequitas, todos os inimigos do povo de Israel. Mas ele poupou os melhores dos animais e trouxe para Israel. E quando o profeta Samuel foi ter com ele, essa atitude de desobediência da parte de Saul fez com que ele perdesse a oportunidade de se tornar rei para sempre do povo de Israel, né? Ali foi rejeitado o reinado de Saul a partir daquele momento. Mas nós vamos ver aqui vários exemplos no Antigo Testamento concernente à questão da obediência, tá? Na introdução dessa lição, vai nos dizer assim: a obediência, segundo o dicionarista, definem o ato de se submeter-se à vontade de alguém. Essa palavra obediência, segundo o dicionário, é o ato de se submeter à vontade de alguém, né? Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo. O filho, ele obedece o pai, né? Já é um ato de obediência. Ou, por exemplo, o empregado obedece o patrão, né? Com as suas obrigações, os seus deveres que ele tem para fazer, seja dentro da empresa, no seu trabalho que ele exerce. Mas essa lição vai tratar no sentido da obediência a Deus, né? Obediência a Deus. E quando se trata da obediência a Deus, a obediência ela está profundamente ligada à fé, através da qual somos introduzidos à presença de Deus. Então, a obediência também entra a questão da fé, que nós cremos num Deus, quando aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós assumimos uma responsabilidade de obedecer a Deus e de fazer a sua vontade, né? Nós não vemos a Deus, mas nós podemos sentir a sua presença, tá? Nós vamos dar aqui um exemplo bem conhecido no Antigo Testamento, que se encontra lá em Gênesis, capítulo 12, Gênesis, capítulo 12, versículo 1, ao qual a Bíblia nos diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha aqui uma situação de obediência no Antigo Testamento, né? O Senhor, ele faz uma promessa a Abraão: sai-te do meio da tua parentela, né? Nós sabemos que Abraão, ele veio de uma família que era uma família idólatras, né? Que fabricava ídolos, que adorava outros deuses. E o Senhor, para Deus cumprir o projeto que ele tinha na vida de Abraão, ele pede a Abraão para que Abraão saia do meio da sua parentela,
para que ele pudesse realizar as promessas que Deus tinha na vida dele. E Abraão, ele toma essa decisão de sair do meio da sua parentela, sem saber para onde ia, né? Isso nós vamos ver, esse exemplo bíblico, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Abra comigo a sua Bíblia, você que está em casa, pode abrir a sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo de número 11. Capítulo de número 11, versículo de número 8, que a palavra de Deus vai nos dizer assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Abraão, quando Deus o chamou, fez essa promessa na vida dele, em Gênesis capítulo 12, versículo 1, nem para onde ele iria, ele saberia qual o lugar que Deus iria levar. Mas ele sabia que Deus estava no controle da situação. Então ele preferiu obedecer à voz de Deus. E como é importante obedecermos à voz de Deus. Como é importante sabermos dar atenção à voz de Deus. Porque hoje Deus nos fala através da sua palavra, Deus nos direciona através da sua palavra, e o quão importante para o homem ou para a mulher é obedecer à vontade de Deus, tá? Porque isso vai trazer bênçãos para a vida do homem e da mulher. Aonde nós vamos ver isso? Vamos ver isso lá em Deuteronômio, capítulo 28, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, que diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Aqui nós vemos esse versículo, o Senhor ele falando ao povo de Israel, né? Dando orientações ao povo de Israel, e que será se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando a palavra de Deus está dizendo ouvires, Deus está dando uma condição para o povo. Olha, se vocês me derem atenção à minha voz, eu vou abençoar a vida de vocês, né? E diz assim, ó: e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado. O que é cuidado? É ter zelo em guardar a palavra de Deus, tá? Quando nós ouvimos a palavra e guardamos a palavra, o que acontece? E isso nos mostra que nós estamos obedecendo a voz do Senhor. E a Bíblia vai dizer mais, no versículo de número 2 do capítulo 28 de Deuteronômio: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Olha que bênção é parar para ouvir a voz do Senhor e ter esse cuidado, esse zelo de ouvir a palavra de Deus e dar atenção à palavra de Deus. Porque nós, como seres humanos, hoje nós damos atenção a tantas coisas, né? Nós temos o nosso trabalho, o nosso dia a dia, nós temos os nossos filhos, nós temos os nossos afazeres, e são vários afazeres que temos, né? Responsabilidades que temos, ou como um pai de família, ou como uma mãe, né? Ou como filho. Nós temos várias responsabilidades, mas nós não podemos perder esse cuidado de parar e observar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, quando nós observamos a palavra de Deus e damos atenção à palavra de Deus, isso nos mostra que nós somos obedientes a Deus, tá? Muito importante isso. Outro versículo aqui para fecharmos essa situação do Antigo Testamento, exemplo do Antigo Testamento, é Gênesis capítulo 25, versículo 26. Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25. Acompanhe comigo esse versículo da palavra do Senhor. Gênesis capítulo 25,
versículo... Ou melhor, Gênesis capítulo 26, versículo de número 5, que diz assim: porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, o meu preceito, os meus estatutos e as minhas leis. Que bênção, irmãos! Aqui nós terminamos aqui o primeiro tópico, ao qual falou sobre a obediência de Abraão. Amém? Irmãos, dando continuidade aqui, o tópico primeiro ainda, né? Exemplos de obediência. Nós já falamos aqui da obediência no Antigo Testamento, um exemplo de obediência no Antigo Testamento. Agora nós vamos dar o exemplo de obediência no Novo Testamento. A Bíblia é repleta de exemplos, irmãos. Poderíamos aqui passar a noite falando de vários personagens da Bíblia que obedeceram a palavra de Deus e foram abençoados através dessa decisão que tomaram em obedecer a Deus. Mas nós vamos falar aqui a respeito da obediência de Paulo. Quem é que não conhece o apóstolo Paulo, né? O apóstolo dos gentios, né? Todos conhecemos a história de Paulo, perseguidor da igreja de Cristo. A gente vai encontrar isso lá em Atos, capítulo 9, né? O versículo 1 em diante vai tratar da conversão deste homem, um homem que cresceu aos pés do doutor chamado Gamaliel e que perseguia os cristãos nos seus dias. E quando Paulo ele foi enviado a Damasco para perseguir os cristãos que ali estavam, a Bíblia vai nos dizer que ele teve um encontro com Deus no caminho de Damasco. E nesse encontro que ele teve com Deus, ele se converteu ao Evangelho, né? E uma coisa interessante é que o Senhor vai dizer para Ananias, para que fosse até onde Paulo estava, né? Fosse até a casa onde Paulo estava. E quando ele ali chegou, Paulo não estava enxergando, porque com a visão que Paulo teve do Senhor no caminho de Damasco, ele ficou cego, ele não estava enxergando nada. E até o próprio Ananias questionou com Deus: mas Senhor, eu vou lá, este homem é perseguidor dos cristãos. E o Senhor disse para Ananias: Ananias, vai lá, porque este é para mim um vaso escolhido. Olha para você ver que interessante, né, irmãos? Uma pessoa que perseguia os cristãos, uma pessoa que procurava matar aquelas pessoas que faziam a vontade do Senhor, e o Senhor tem misericórdia dele, queria salvar a vida de Paulo, transforma a vida de Paulo, né? Então o trabalhar de Deus é muito lindo. Deus ele está preocupado em salvar as pessoas, por mais seja o lamaçal de pecado que a pessoa esteja vivendo. O projeto de Deus para a vida do homem é salvá-lo, é transformar a sua vida, né? E quando o Senhor envia Ananias até Paulo, Paulo recebe Ananias, é curado, e Paulo naquele momento ele passa a entender que Deus tinha um projeto diferenciado na vida dele. Ele começa agora a fazer a vontade do Senhor. Nós vamos ver que agora foram 3 ali viagens missionárias que Paulo fez, né? Foram também várias cartas que Paulo escreveu, a carta aos Coríntios, aos Filipenses, aos Efésios. Paulo, ele teve, assim, ele quase que alcançou todo mundo daquela época, tanto a Ásia como a Europa, ele alcançou através da pregação do Evangelho. Foi um homem que foi muito usado por Deus. Por quê? Porque ele era uma pessoa que, naquele momento que ele se converteu de verdade. Ele se colocou em fazer a vontade de Deus, né? E o mundo todo foi beneficiado pela obediência de Paulo, que ao fim da vida pôde dizer: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Então Paulo ele combateu um bom combate. Até mesmo quando Paulo estava na prisão em Roma, né, numa prisão domiciliar, e ali várias pessoas iam ter com Paulo para ouvir o que Paulo tinha para dizer a respeito do Evangelho, né? E o que é Evangelho? O Evangelho é boas novas, boas notícias, né?
que fala a respeito de Cristo, do nascimento de Jesus, da sua crucificação e da sua ressurreição. Isso são boas novas do Evangelho, né? Foi o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E Paulo, mesmo estando em prisão, através das suas cartas, ele alcançou várias pessoas. Então, olhe para você ver o esforço desse homem de Deus, né? Em estar pronto a obedecer a ordem, o ide de Jesus, né? Porque a Bíblia vai nos dizer, em Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 19, que diz assim: ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Este é um mandamento, uma ordenança de Cristo à igreja, né? Ir e pregar o Evangelho. E Paulo, mesmo estando em uma prisão, ele não deixou de fazer a vontade do Senhor, né? Mesmo ele estando ali na masmorra, né? Sendo tratado ali mesmo como um escravo, né? Mas ele não deixou de pregar a palavra de Deus, tá? Isso, o que nós aprendemos com isso? É que às vezes nós podemos estar em situações difíceis, né? Às vezes no momento de enfermidade, às vezes no momento de desemprego, às vezes no momento de angústia, mas nós não podemos deixar de obedecer o ide de Jesus, de anunciar as boas novas de salvação, de pregar a palavra do Senhor, porque essa foi uma ordenança que o Senhor deixou à igreja, ir e pregar o Evangelho a outras pessoas, tá? Então, esse é uma grande responsabilidade que a igreja de Cristo tem na terra, é obedecer a ordenança de Cristo de ir e pregar o Evangelho, tá? Agora nós vamos tratar aqui um segundo ponto, né? A quem devemos obedecer, né? Partindo dos exemplos que foram citados, né, Abraão e Paulo, surge-nos uma pergunta: a quem devemos obedecer? Nossa obediência é a Deus, né? Em primeiro lugar, né, a quem devemos, quando se faz essa pergunta, a quem nós devemos obedecer? Né? Nós sabemos que, em primeiro lugar, devemos obedecer a Deus através de sua palavra, tá? Essa é uma responsabilidade que temos como igreja de Cristo. A palavra de Deus é a nossa regra áurea de fé, o padrão de obediência para com Deus. O Espírito Santo, por sua vez, ilumina a nossa mente e nos ajuda a descobrir como pôr em prática o nosso cotidiano os mandamentos bíblicos. Ele é o melhor intérprete das Escrituras, tá? Então, devemos obedecer a Deus através de sua palavra, tá? E também sabemos que podemos contar com a presença do Espírito Santo de Deus, que vai nos orientar, porque não existe melhor professor do que o Espírito Santo de Deus. Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo de Deus, ele nos orienta, ele nos capacita a entendermos a sua palavra, tá? Outra, a quem devemos obedecer? Devemos também obedecer à igreja, tá? Quando se trata de igreja, né? Quando se trata de igreja, a igreja é a fiel depositária do plano da salvação na pessoa de Jesus Cristo. A ele estamos ligados mediante o novo nascimento. Assim sendo, devemos obediência à igreja. No primeiro concílio da igreja em Jerusalém, para discutir a questão do legalismo, relatado em Atos 15, está claro que ela esteve participação das decisões sobre o que os gentios deveriam ou não acatar. É sempre bom lembrar que esta obediência é a luz da palavra e não ao contrário. Não é a igreja que estabelece o que a Bíblia ensina, mas a Bíblia que estabelece o que a igreja deve fazer. Olha que interessante. É a Bíblia que estabelece o que a igreja deve fazer, tá? Então,
devemos obedecer à igreja, tá? Quando eu falo aqui a igreja, eu estou falando da igreja do corpo de Cristo, né? Porque a Bíblia vai nos dizer que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. E nós temos que obedecer, como igreja, nós temos que obedecer à cabeça que é Cristo, né? Nós como um corpo da igreja, tá? Agora nós vamos tratar aqui do terceiro tópico, efeitos da obediência, tá bom? Vamos falar aqui sobre efeitos da obediência, tá? Para finalizar, veja na Bíblia os efeitos da obediência na vida dos que a praticam. Os que obedecem a Deus têm o Espírito Santo. Olha que grande bênção nós como cristãos temos em nossa vida. Nós temos a presença do Espírito Santo de Deus, né? Em Atos capítulo 5, versículo 32, né? E nós somos testemunhas acerca desta palavra. Nós também, o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem, né? Então, quando você obedece à palavra do Senhor, você pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus também está junto com você, te orientando, te capacitando a você enfrentar as dificuldades que muitas vezes você sabe que você não consegue resolver sozinho, né? Há muitas situações na nossa vida que nós conseguimos, né, resolver, mas há situações que nós não conseguimos. Aí entra o papel do Espírito Santo de Deus em nos ajudar com aquilo que nós não conseguimos fazer, tá? Outra coisa também, os que obedecem a Deus são inabaláveis. Olha, isso aqui é muito interessante. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24. Esta passagem bíblica eu acho muito linda, né? Que ela fala a questão daquele homem, uma parábola, fala a questão do homem que edificou a sua casa sobre a areia e do homem que edificou a sua casa sobre a rocha, né? Então, a questão da escolha, né? Um edificou a casa sobre a areia, veio o vento, a tempestade, derrubou aquela casa e a Bíblia diz que foi grande a sua queda. Aí está a decisão das pessoas que decidem edificar a sua casa agora sobre a pessoa de Cristo Jesus. Por quê? Porque quando a sua vida está edificada em Deus, pode vir a tempestade, as dificuldades, você sabe que Deus está ao seu lado para te ajudar. Porque as bênçãos de Deus, ela é dada a cada um de nós, né? Tanto o ímpio quanto o justo, as bênçãos de Deus estão disponíveis para que as pessoas sejam abençoadas, mas cabe a nós pararmos, a ouvir a voz do Senhor, a darmos atenção à voz do Senhor, tá? Porque quando damos atenção e colocamos em prática a palavra de Deus, nós estamos edificando a nossa casa sobre a rocha, né? Porque estamos colocando em prática a palavra de Deus. Isso também denota a nossa obediência à sua palavra. Os que obedecem a Deus são conhecidos. Quando a vossa obediência é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e eu quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Romanos capítulo 16, versículo 19, né? Os que obedecem a Deus são conhecidos, né? Por que são conhecidos? Através dos seus exemplos, né? Através das suas atitudes, da sua maneira de viver. Isso denota a sua obediência a Deus. É tão importante quando alguém olha para nós, seja no trabalho, seja onde nós estivermos, as pessoas olham e falam assim, olha, você é diferente, né? Você é crente, não é? Você serve a Deus. Então isso é muito importante, né? Quando alguém olha para a gente dessa maneira e vê algo diferente em nós. Isso reflete a questão que estamos sendo obedientes à palavra do Senhor, tá? O tão triste é quando há pessoas que dão um mau testemunho, né, como cristão, e acabam envergonhando o evangelho. Mas nós, como cristãos, temos que dar bons exemplos, né, para que as pessoas observem e vejam Cristo em nós, o brilho de Cristo em nossas vidas, tá? Os que obedecem glorificam a Deus, tá? Visto como na prova dessa administração,
glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade dos vossos dons para com ele e para com todos. Então, isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 13. Tá? Os que obedecem a Deus glorificam a Deus. Tá? Então, todas as vezes que nós glorificamos ao Senhor, nós estamos prestando a nossa obediência a Deus também. Tá? Como é bom glorificar ao Senhor. Seja aí, nós não podemos estar aí na igreja, mas aí na sua casa você tem essa liberdade de glorificar ao Senhor. Tá? Nós somos a igreja. Eu sou a igreja. Você é a igreja. Então nós temos essa liberdade de glorificar ao Senhor. Isso denota também a nossa obediência a Deus, né? O nosso dever de exaltar o nome do Senhor, tá? E quem obedece a Deus é irrepreensível, né? De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação, com temor e tremor, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 12 a 15. Isso aqui é muito interessante, irmão. Quem obedece a Deus é irrepreensível. Mesmo Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, ele está retratando aqui que mesmo na sua ausência, ele não podendo estar junto com os filipenses, mas ele via os testemunhos dos irmãos de Filipenses, né? Contando seus testemunhos do que Deus estava fazendo no meio deles, sem a presença do apóstolo lá presente, né? Do pastor da igreja presente. Eles estavam dando um bom testemunho mesmo na ausência de Paulo. Isso é interessantíssimo, irmão. Sabe por quê? Porque mesmo nós não podemos ser obedientes à palavra de Deus somente na presença do pastor da igreja ou na igreja em si, mas nós temos que ser obedientes porque estamos servindo a Deus e Deus está contemplando a nossa atitude de obedecer a sua palavra, o amor que nós denotamos à sua palavra, né? Isso é muito importante. Mesmo a ausência de Paulo não estar presente, o povo estava com seu coração focado em obedecer à voz do Senhor. Amém? Espero que os irmãos tenham aprendido de uma forma simples, né? Nós não estamos muito acostumados com a gravação de aula, assim, mas espero que nós podemos ter passado para os irmãos algumas informações a respeito da palavra de Deus e com certeza isso vai servir de bênção para a tua vida, tá bom? Então na semana que vem nós vamos gravar mais outra pré-aula. Semana que vem nós vamos falar sobre o discípulo e a fé, tá? A importância da fé, o que é fé, tá bom? Nós vamos estar falando sobre esse ponto da fé. Que o Senhor venha continuar abençoando a vida dos irmãos de uma forma muito especial e que logo isso tudo vai passar e nós vamos estar juntos na igreja glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu gostaria desse momento fazer uma oração junto com os irmãos, amém? Ore comigo neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te glorificar, ó Deus, através desse ensino da sua palavra, ao qual falou sobre a obediência, Senhor. Nós te glorificamos, te agradecemos, ó Deus maravilhoso, por este momento, ó Deus que nos ajuda, Senhor, a obedecer a tua palavra, a guardá-la em nosso coração, Senhor, para que possamos estar firmes em tua presença e glorificarmos e exaltarmos o teu santo nome. Em nome de Jesus te agradecemos e que o Senhor abençoe a todos os nossos alunos, ó Pai, que estão em casa, mas que também estão tendo a oportunidade de aprender a sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Até a próxima.